Olá, amigos do Escalados. Mais um final de semana aí. Vascão voltou a jogar. Mas antes de falar do jogo do Vasco, né? Eu queria pedir para vocês, né? Se possível, é se inscrever, comentar e compartilhar, tá? Isso é importante para o canal. O Escalados está tentando chegar aí aos 1.000 inscritos, né? Se vocês puderem ajudar, o Escalados aí agradece, tá? O Vasco da Gama hoje, ele voltou àquele seu modo 5 minutos, né? 5 minutos antes do. Logo no início, né? E 5 minutos antes do final da partida. Primeiro ataque que o Criciúma fez, né? Logo aos 5 minutos. Primeiro ataque. O zagueiro do Vasco bobeou. O Colassi entrou e fez o gol sem muita dificuldade. Parecia que ele nem estava jogando. Foi uma pena, porque hoje o Vasco agora está jogando um grande futebol, tá? O Vasco está jogando um grande futebol. Contra o Fluminense ele apresentou isso, né? Só que o Fluminense, né, é um rival, né? E contra rival você não se desliga em nenhum momento, né? Mas contra o Avaí, desculpa, contra o Criciúma, o Vasco entrou naquele modo dos 5 minutos, né? E acabou tomando um gol aos 5 minutos. O Vasco demorou um pouquinho para engrenar, né? Mas quando engrenou lá pelos 20 minutos, ele dominou a partida, mostrou porque essa recuperação toda no segundo turno, né? Um grande time, está jogando muito bem. O Raia hoje ele substituiu o Verratti, muito difícil, né? Mas ele foi lá e substituiu. E aí o Vasco começou a pressionar, chutar no gol. E aos 36 minutos, o David, da entrada da área no lado esquerdo do Vasco, ele deu um chutaço, um puta de um golaço, a bola foi morrer lá na forquilha. Um gol de ingresso, né? Vale a pena você pagar o ingresso para ver um gol daquilo lá no estádio, né? Torcida do Vasco lá em grande público do Vasco lá. A torcida parece que está prestigiando todos os jogos do Vasco, então o Vasco, não entendo porque o Vasco entra nesses 5 minutos aí desligado, né? E você sabe, né? Para virar depois é difícil, né? Mas o Vasco continuou bem, continuou em cima do Criciúma. E aos 48 minutos, numa bola do Piton pro Ryan, ele virou de esquerda, bateu, a bola ainda beijou a trave e entrou sem chance pro goleiro do Criciúma. Então, o Vasco virou aí do primeiro pro segundo tempo, né? Ganhando, né? Tranquilidade, ele ficou tocando a bola, perdeu umas chances de gol lá que podia ter liquidado o jogo, né? E a partida foi se encaminhando aí pro final, né? Quando, aos 49 minutos, pô, já o último ataque do Criciúma, quer dizer, o primeiro e último, né? O último ataque do Criciúma, novamente lá o Bolassi, né? Pegou a bola na área lá, num passe lá do jogador, né? Sem se esforçar muito, marcou o segundo gol aí do Criciúma, né? Uma pena, foi 2 pontos jogados fora, né? Que o Vasco já estava com a vitória na mão, né? Bastaria ter se aplicado um pouquinho mais. Não pode deixar nos últimos minutos acontecer uma coisa dessa. E o Vasco acabou perdendo 2 pontos, né? Pontos esses que vão fazer falta lá na frente, né? Se o Vasco não começar, né? Poderia ser a segunda, mais uma vitória, né? Fora de casa. E vitórias fora de casa são importantes, porque a soma de 3 pontos fora de casa, né? Esse praticamente equivale a 6 pontos, né? Ainda mais que o Criciúma é um concorrente direto, né? O Vasco tem que ver agora que tem 3 times na frente dele. Esses 3 times que estão na frente dele tem um jogo a menos, tá?
E dois times que estão atrás do Vasco também tem jogos a menos, né? Sendo que um tem 3 jogos a menos que o Vasco. Então o Vasco precisa se precaver, não pode brincar disso, né? Se o Vasco quer essa classificação para Libertadores, ele não pode ligar esse modo 5 minutos dele, né? Ele tem que partir para frente, não pode bobear assim. No final, ele tem que garantir o resultado, tem que brigar mais pela bola, manter a posse de bola, que o Vasco tem jogadores para isso, né? Para tocar a bola tranquilamente. E no começo do jogo, né? Pessoal, vamos voltar aí, né? A jogar que nem vocês jogaram com o Fluminense, né? Mordendo o adversário desde o início, para não acontecer isso aí, tá? É uma pena, agora o Vasco somou apenas um pontinho, continua em 10º lugar, mas perdeu 2 pontos. Vamos aí para o próximo jogo, né? O Vasco, essa semana que vendeu alguns jogadores, né? Esses jogadores que o Vasco aí dispensou, vai dar uma sobra salarial aí na folha de pagamento de quase 1,5 milhão. Isso daí dá para contratar uns 4, 5 jogadores aí bom aí para poder reforçar ainda mais o time do Vasco, né? E lutar pela Libertadores, né? Porque só fugir do rebaixamento, né? É muito pouco pro Vasco. O Vasco é um grande time, não pode acontecer isso, né? Tem que lutar pela Libertadores lá, né? Então vamos lá, vamos torcer aí no próximo jogo do Vasco, torcida. Vamos aí quando o Vasco jogar no seu estádio lá, vamos voltar ao estádio. E Vascão, juízo, hein? É isso aí, torcida. Tenha aí um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Até mais e fique com Deus.